Você ou alguém que você conhece, alguém da sua família, vai fazer cirurgia de escoliose? Você tem medo dessa cirurgia? Então esse vídeo é para você. Mas antes de começar, eu queria fazer um disclaimer que mais do que ser para você, esse vídeo é para mim. Hoje eu vou fazer um relato de algo que aconteceu recentemente numa cirurgia da nossa equipe e eu queria deixar esse relato gravado para que sirva de um lembrete para mim, porque eu quero voltar nesse vídeo e ver ele com frequência para me lembrar da complexidade do que a gente se propôs a fazer, que a nossa equipe se propôs a fazer. Recentemente a gente foi operar uma cirurgia de um menino que tinha por volta dos 14, 15 anos e foi fazer uma cirurgia de escoliose. A curva não era absurda, era uma curva de 55 graus, algo que a gente tem costume de operar. Antes de operar, discutindo com os colegas, o André mesmo conversou comigo e falou: nossa, o nosso volume aumentou muito. A gente tem que tomar cuidado para não banalizar a cirurgia. Às vezes você começa a operar tanto que pode parecer que vira uma rotina. E a gente tem tido um ótimo resultado na enorme maioria dos casos. Então a gente tem que ter um cuidado para, primeiro, controlar o nosso ego, para não inflar demais, achar que a gente está acima do bem e do mal. E segundo, não achar que é só uma rotina. E a gente teve essa discussão meio filosófica antes da cirurgia, o que é super bom, positivo, para manter a cabeça no lugar. E imediatamente, antes de entrar para o bloco cirúrgico, a mãe fez uma pergunta que pegou a gente de surpresa. A mãe perguntou: mas doutor, ele pode ficar paraplégico? Ele pode perder o movimento das pernas? E por que essa pergunta pegou a gente de surpresa? Não porque é improvável, não porque ela está errada de perguntar, de jeito nenhum, mas é porque ela foi na consulta alguns dias antes, onde isso foi explicado para ela. Sim, complicações podem acontecer em qualquer cirurgia, principalmente cirurgias complexas da coluna. Então, como dizia o Castelo Rá-Tim-Bum, não sei se é da sua época, mas senta que lá vem história. Então pega um café e um pão de queijo e participa dessa história comigo. Quando a mãe fez essa pergunta, pegou a gente desprevenido, porque a gente já tinha explicado. A gente tende sempre a explicar o máximo possível, de forma mais clara possível, de que existem muitos riscos, de que existe um risco pequeno, mas real, de acontecer alguma complicação neurológica. E a gente tenta que as famílias entendam isso. Você não deve nem falar demais no sentido de aumentar o risco para que a pessoa morra de medo e não enfrente o desafio, mas também o nosso desafio é não minimizar, falar assim: isso não existe, isso não pode acontecer. Mesmo nos lugares mais avançados do mundo, com toda a tecnologia, as complicações acontecem. E eu já vi acontecendo em todos os lugares do mundo. E há relato de acontecer com os melhores cirurgiões do mundo e acontece também aqui no Brasil. Então essa fala da mãe pegou a gente de surpresa, que a gente pensa ou a gente não explicou direito ou ela não entendeu direito, mas houve uma falha de comunicação. Então, novamente, para tudo, para o processo e volta a explicar para ela: olha, existe um risco, ele é pequeno, mas ele existe. Tudo bem, segue o jogo, entra com o menino, faz a anestesia, a gente está fazendo a cirurgia e está indo tudo bem. Até que, tem sempre um até que, né? Mas se não tivesse também eu não estaria fazendo esse vídeo. O que aconteceu nessa cirurgia? Na hora a gente colocou todos os parafusos, que é um processo muito detalhado, um processo minucioso, porque o parafuso é algo que pode causar machucado, mas os nossos, mais uma vez, demos sorte e deu tudo certo. Os parafusos ficaram lindos. Testamos com a neuromonitorização. Hoje em dia é incabível para mim eu operar uma escoliose de um adolescente, de uma menina, de um menino, de um adulto ou de uma criança sem a neuromonitorização. Eu já recebi algumas glosas, algumas negativas do convênio, argumentando que não existe evidência que a cirurgia pode ser feita sem. Olha, eu acho isso quase que eu não consigo, acho que não tem palavras para descrever quando um outro profissional de saúde fala isso. Com certeza não é no filho dele ou na filha dele que vai acontecer isso, porque eu já vi a monitorização salvar muitas crianças. Concordo que várias vezes o colega da monitorização vai lá e é um voo um céu de brigadeiro, aquele voo de cruzeiro, onde a cirurgia dá tudo certo, ele simplesmente confirma pra gente. Mas
A monitorização, ela é quase como um seguro de carro. Você torce para não precisar dela, para ela não te dar nenhum alerta, para ela não falar nada. Então, quando a cirurgia vai tudo bem, você pensa, essa aqui, se eu tivesse feito sem monitorização, poderia dar certo também. Mas ter o colega lá na sala, ter um colega experiente, que está acostumado com a nossa equipe, tem feito toda a diferença, porque ele sabe o jeito que a gente opera, ele sabe como que a gente passa os parafusos e depois a gente testa todos os parafusos, e os parafusos, eles mostram pra gente se existe algum sinal de nervo, sinal da medula, se tem alguma coisa que precisa ser corrigida. E longe da gente ser perfeito, a gente também precisa melhorar. Então, às vezes, algum parafuso tem que mudar, trocar, melhorar, trocar o parafuso, repassar. Isso a gente faz sem o menor problema, graças à ajuda dos colegas da neuromonitorização. E ter uma equipe que acompanha o nosso serviço faz toda a diferença. E aí, nesse caso desse menino em questão, a gente testamos todos os parafusos, tudo bem, ótimo, minto, um parafuso precisou ser trocado. Então, já nesse caso, a monitorização já deu uma contribuição super legal. A gente fez a monitorização, testou os parafusos e aí precisou trocar um parafuso que estava respondendo. Então, ou seja, se não tivesse a monitorização, poderia ser que esse menino acordasse com uma dor na perna, uma dor irradiada, uma dor que fosse incomodar. Então, trocamos o parafuso, demorou mais uns 3, 4 minutos, ótimo, tranquilo, sem problema nenhum, ficamos mais seguros. Acabando essa etapa, a gente vem para a etapa de realmente corrigir a curva, corrigir a escoliose definitiva, onde a gente coloca uma haste de titânio ou então de cromo cobalto, uma haste que vai conectar os parafusos de cada lado. Normalmente vai uma haste à esquerda e uma haste à direita. Então chegou a hora de fazer a correção da escoliose mesmo. Para fazer a correção da escoliose, a gente tem que colocar uma haste de titânio ou então uma haste de um material que é uma liga de cromo e cobalto, chama cromo cobalto. Então chegou a hora de colocar a haste. Essa haste conecta todos os parafusos de um lado. Então uma haste vai à esquerda da criança, do adolescente, e a outra haste vai à direita. Na hora de descer, colocar a haste da esquerda. Assim que a gente colocou, a gente rodou, derrodou, voltou com a coluna para o lugar, travou essa haste no lugar. O colega da monitorização falou assim, olha, os nervos dele começaram a reclamar. Ainda tá ok, mas vamos acompanhar. E aí a gente tentou ir para frente com a cirurgia e colocou a segunda haste no lugar, a haste à direita. Na hora que a gente terminou de colocar a segunda haste do lugar, o colega da monitorização falou, realmente agora os nervos dele, os nervos que vão para a perna dele estão reclamando muito. Ele já tá ficando mais fraco. O que a gente fez? E essa é a hora que vem a experiência. Nós já passamos por isso antes e a gente sabe como agir nessas situações de cuidado, nas situações onde a medula, os nervos começam a reclamar. Fizemos tudo que manda a literatura. Tem um chefe meu que fala, e eu gosto dessa frase, sem pressa, sem pausa. A gente não faz nada correndo, mas não perde tempo com nada. Nesse passo, a vantagem que eu vejo de trabalhar em uma equipe unida, coesa, que não inclui só os médicos, inclui também o anestesista, inclui os instrumentadores, inclui circulante, inclui o colega da monitorização. Então, trabalhando de forma coesa, cada um foi fazendo o seu papel para tentar otimizar a perfusão, tentar otimizar a medula e os nervos desse paciente. Da nossa parte, revertemos os passos, tiramos as hastes, o colega da anestesia melhora a perfusão, melhora a temperatura, melhora os parâmetros do paciente, o colega da monitorização vai dando estímulos mais frequentes, as técnicas vão trazendo soro morno, vão tentando fazer de tudo para aquecer a medula desse menino. Tiramos as hastes e esperamos e fomos aquecendo a medula, aquecendo o paciente, melhorando todos os parâmetros. Com muita sorte, em alguns minutos, alguns longos minutos eu vou dizer, tivemos que parar a cirurgia um pouquinho, esperar uns 20, 30 minutos, que eu vou te falar, demoraram quase 6 horas para cada um de nós, cabelo branco aparecendo em todo mundo, um teste para cardíaco, aquele teste da esteira, um teste para as coronárias do cirurgião e do auxiliar. Foram uns longos 30 minutos, vou te falar a verdade, viu? E é nessas horas que a gente volta a respeitar a complexidade da cirurgia que a gente fez. Mas após esses longos 30 minutos, o menino voltou ao normal. A medula voltou, os nervos voltaram a funcionar normalmente. A gente estava cogitando parar a cirurgia neste momento e voltar a operar esse menino depois.
mas a gente acabou, como deu tudo certo, como ele recuperou super bem, a gente voltou aos passos que a gente precisava fazer. Colocamos a haste de novo, agora de uma forma talvez um pouco mais suave, indo teste a teste, cada manobra, o colega da monitorização acompanhava, dizia pra gente se precisava fazer uma coisa nova, e aí depois deu tudo certo. A gente conseguiu colocar a primeira haste, a medula aceitou bem, os nervos aceitaram bem, fomos devagarzinho, aquecemos de novo ele, fomos para a segunda parte, colocamos a segunda haste, e, para nossa sorte, para dele também, deu tudo certo, a medula dele aceitou bem, a correção ficou maravilhosa e conseguimos terminar a cirurgia com os nervos iguais ou até melhores do que antes da cirurgia, porque agora com uma medula alinhadinha e com uma coluna reta e toda fixada. Depois desse relato longo, sem roteiro nenhum, totalmente espontâneo, o que fica de mensagem para vocês, e eu acho que fica de mensagem para mim. Para vocês, sempre procurem uma equipe experiente, médicos que tenham experiência em operar isso, que trabalhem num hospital que tenha condições, que tenha anestesista capacitado, operem com neuromonitorização, não abram mão disso, material bom, equipe unida, isso tudo faz diferença e aumenta muito a chance de dar certo. Existe o risco de dar errado. Nesse caso dessa criança, a gente poderia ter parado a cirurgia, continuado em um segundo momento. Isso já aconteceu com a gente e provavelmente vai acontecer no futuro também. Quando você opera muito de alguma coisa, às vezes podem vir casos mais desafiadores. Isso não é problema. O problema é não saber resolver um problema, né? A questão se acontecer com a gente já tem experiência para lidar com isso. Então isso faz muita diferença. Entrar sabendo que existem riscos, mas que você está colocando seu filho, sua filha, você mesmo ou alguém da sua família na mão de profissionais competentes que vão fazer tudo do melhor para cuidar da sua família, do seu filho ou da sua filha. Isso é muito importante. Ter alguém de confiança, que se acontecer alguma coisa, você sabe que você fez o melhor que você podia dentro das suas condições. Isso dá uma paz de espírito enorme e aumenta muito a chance de dar certo. Não tenha dúvida, tá? Ainda mais em cirurgias complexas como essa. E para mim, fica esse recado aí para o Daniel do futuro que estiver vendo esse vídeo. A gente está escolhendo fazer uma especialidade, uma decisão de carreira muito complexa. Não é fácil. Acho que muitos cabelos brancos ainda vão vir pela frente, mas é uma especialidade que trata de crianças e adolescentes e adultos que precisam muito da nossa ajuda. Então a gente faz isso com muito gosto. E a gente não pode nunca esquecer que é o filho de alguém, a filha de alguém, e isso nunca vai ser rotina. Por mais que a gente faça isso com frequência, para a pessoa sendo operada, só tem aquele dia. Pode ser mais uma escoliose na história, um número, mas para nós vai ser sempre o filho, a filha de alguém. Recomendo muito o nosso programa, o Além da Curva, porque ele permite um contato mais próximo antes, durante e depois da cirurgia. Permite que você tire todas as suas dúvidas no consultório, permite que você mande o WhatsApp para a gente, para mim, para que a gente possa tirar dúvidas, para que a gente converse durante a cirurgia, possa dar notícia da cirurgia e depois para que a gente possa fazer um acompanhamento intensivo, uma reabilitação precoce, usar curativos melhores para o seu filho, para sua filha, ficar com uma pele mais bonita, creme, hidratante, líquidos para evitar infecção. Então todas essas são as vantagens do programa Além da Curva, né? Não podia deixar de fazer um publi do meu próprio produto, né? Que eu vendo, entre aspas, para as famílias que eu acho que precisam mais e para quem vai fazer essa cirurgia. Então fica aqui esse relato de otimismo que deu tudo certo e provavelmente vai dar tudo certo para você e para sua família se vocês escolherem uma equipe competente, acostumada a lidar com esse tipo de desafio, tá? Boa sorte, desculpa esse vídeo longo aí, mas eu queria fazer ele rápido para que eu possa despejar aqui no YouTube tudo que está aqui dentro para que fique uma coisa bem honesta, vulnerável, porque a gente está expondo, eu estou expondo um lado vulnerável da gente, que complicações podem acontecer inclusive com a nossa equipe, nós somos longe de ser perfeitos, mas eu te garanto que para todo paciente a gente dá o nosso melhor. E a gente estava lá do começo até o fim, até o final da cirurgia, a gente não deixa nenhum paciente abandonado. E esse menino aí que recuperou 100% e agora foi só o susto e só os cabelos brancos que ele deixou, além de um raio-x bonito que ele vai levar para a vida. Tá bom? Até mais, juízo para todo mundo, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe, ajuda bastante o canal e ajude outras pessoas a terem uma ótima cirurgia. Até mais, tchau, tchau.